Sejam bem-vindos, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a mais um estudo bíblico. Eu sou o pastor Erison Lima Ferreira e estou pastor nessas congregações juntamente com o estagiário Mailer Goes da Silva. E hoje nós queremos tomar a plenitude da vida como a temática de estudo bíblico. Como o início do nosso momento de estudo bíblico, nós queremos falar com nosso Deus em oração, invocando a sua presença aqui entre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, fonte de toda a vida, com a tua palavra formaste do nada tudo o que existe, que permanece no mundo visível e invisível, quanto no mundo espiritual. Por teu Filho Jesus Cristo concedeste uma reconciliação a fim de que esta vida encontre a plenitude junto de ti, permanecendo em tua seara para toda a eternidade. Acompanhe-nos nesta noite com o teu Santo Espírito, iluminando-nos as mentes e oportunizando-nos refletirmos em tua palavra o sentido e o valor da vida já aqui e contigo para a eternidade. Em nome de ti, ó Deus triuno, nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, na sequência aqui, nosso estudo bíblico desta noite, Jesus, a plenitude da vida. João capítulo 14, nós já ouvimos em outras semanas, vamos continuar ouvindo hoje, né? A leitura, tomar a leitura inicialmente e dar continuidade à nossa reflexão dessa afirmação tríplice, desse eu sou de Jesus, né? Então vamos partir para o texto bíblico inicialmente. Deixa eu sumir daqui da tela. Então João 14, 1, Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. E então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus então respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Bom, essa declaração de Jesus, logo de início, nós podemos vê-la como declarações divinas, né? Primeira declaração do eu sou mostra essa correlação de Cristo com o Pai, né? E ele aponta três qualidades. Nós já havíamos falado de duas delas. Falamos de Cristo como o caminho, como o acesso seguro. Nesse sentido, olhando essa perspectiva escatológica dos muitos caminhos que nos são apresentados ao longo da vida, caminhos religiosos, caminhos de sabedoria, caminhos ditos como de uma elevação espiritual, são caminhos que, segundo a própria Escritura Sagrada, se mostram no final como caminhos de morte. Porque ainda que preencham algumas lacunas da vida aqui, né, a nossa vida terrena, são caminhos que estão longe, que passam longe do Salvador Jesus. E ele é muito claro quando ele coloca, e nós estudamos isso lá em outros momentos, que nesse sentido, Jesus Cristo ele é exclusivista. Ele não admite, não há no relato bíblico outro caminho que nos garanta a segurança de salvação, que nos garanta a verdadeira paz. Quando Jesus afirma, como nós vimos na semana passada, que ele é a verdade, nós debatemos sobre esse tema da verdade, ela se opõe àquilo que é a mentira ou que não é perene. A verdade, ela se sustenta ao longo do tempo, né? Ela é duradoura.
E Jesus fala nesse sentido que ele é o caminho que permanece, né? O caminho ao Pai, e é algo que permanece. Ele é alguém que permanece como a verdade diante das ilusões, né? Aquilo que tem aparência de verdade, mas que não se sustenta ao longo do tempo. Nós falamos sobre isso na semana passada. Hoje, o tema é Jesus como a vida. Ele afirma ser a vida. E aí nós temos um estudo bíblico que foi produzido no nosso Caderno do PEM, Programa de Evangelização e Mordomia, da nossa igreja, e traz algumas reflexões a partir desta declaração de Jesus. Pastor, Pois não? acho que antes. Nossa, tá dando microfone. Acho que antes disso, a gente, de repente, talvez o senhor poderia trazer um pouquinho da questão lá da gente, do relativismo. Em poucas palavrinhas assim, só para a gente relembrar um pouco da questão do relativismo, quando a gente fala sobre a verdade, no mundo onde bate de frente muito com a questão do relativismo. Acho que valeria a pena o senhor, de repente, retornar isso em 2, 3 frases. Certo. Quando a gente fala do relativismo, o nosso mundo é um mundo pós-moderno, né? E alguns até arriscam a dizer um mundo pós-religioso ou pós-cristão. Alguns artigos de revistas evangélicas falam sobre isso. Vivemos um mundo pós-cristão. Afirmar, em algum momento, alguém afirmar uma verdade absoluta como algo absoluto e inquestionável, se põe como ultrapassado, se põe como não válido ou politicamente correto, né? Não é um posicionamento adequado no mundo que nós vivemos. É um mundo plural, né? As religiões são tidas como todas as propostas, todas as religiões têm propostas de verdade para a vida humana, né? E essa é uma grande falácia do nosso mundo. Essa é uma grande falácia. Porque quando nós ouvimos de que nenhuma verdade pode se sustentar, eu ouvi isso de um rapaz, um jovem da nossa igreja, dizendo: no mundo em que toda a verdade é relativa, qualquer pretensão, até mesmo esta, né, ela cai por terra. Se esta é uma afirmação plena, ela cai por terra, ou seja, se não existe uma verdade absoluta, até essa declaração deixa de ser verdadeira ou de se sustentar, porque ela não pode ser absoluta. Tá? Bom, mas quanto à fé ou quanto à salvação, nós podemos, até mesmo neste mundo, nas discussões filosóficas ou religiosas que nós vemos, nós chegamos a tocar esse ponto, né? A entender ou ver que ela é bastante questionada, e independente desta aceitação do politicamente correto, socialmente aceitável, né, a verdade de que Cristo é a salvação, aquele que sustenta a nossa, nós falamos sobre paz, né, a verdadeira paz aos corações, ainda que haja questionamento e rejeição no mundo que vivemos, ela se mantém. Porque Cristo é a verdade, ainda que o mundo lhe vire as costas. Ele não deixa de ser quem é. Ele não perde a sua essência. Ele não é uma verdade filosófica, uma verdade dialógica. Ele é a verdade encarnada. Ele é matéria física, ele é real. Nesse sentido de verdade como algo real, algo material. Então, ainda que nós vivamos num mundo que essa declaração de Cristo, ou essa declaração da igreja cristã, seja combatida, ela se sustenta até o fim, porque não é mantida pelos nossos discursos, não é mantida pela nossa defesa. Ela se mantém porque é uma afirmação divina. É o próprio Deus quem assim traz para nós, né? E no dia derradeiro, esse é um outro ponto importante, né? No dia derradeiro,
todos comparecerão. Nós tocando aquele mesmo tema anterior do caminho, né, nós chegamos a afirmar lá atrás, há uma declaração, uma fala comum, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Sim, nós podemos concordar, a gente já tem trazido isso em outros momentos, todos os caminhos levam a Deus, e a Bíblia afirma isso. Em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 e diante, acho que até o 46, Jesus fala que no último dia, no dia do juízo final, todos os caminhos levarão até ele. Só que, a partir dele ao Pai, somente aqueles que crerem e confessarem o seu nome como Senhor e Salvador. Então, portanto, todos os caminhos levam a Deus, mas somente através de Cristo nós passamos de Cristo ao Pai. Nós passamos ao reino eterno, né? O reino de graça, o reino de glória. Então, ele permanece, e essa verdade é absoluta, não muda. Não é que ela seja inquestionável, ela é questionável. Muitas pessoas a questionam, mas ela é imutável, como o Mailer colocou aqui, né? Ela não muda. Tá? E isso é a segurança para a igreja. Quando o apóstolo Pedro disse, né, na sua declaração de fé, tu és o Cristo, né, o Filho do Deus vivo, Cristo corrobora dizendo, né, louvado seja Deus, porque quem te deu esse esclarecimento, Pedro, né, foi o próprio Espírito. E esta verdade, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, né? Essa verdade de que ele é o Cristo, ele é a fonte, a verdade que traz, e agora chegando ao tema, que traz a vida plena, né? Então esse primeiro ponto aqui para a gente dar uma checada. Não sei se era exatamente isso que o Mailer estava buscando, né? Não, era isso, é só para relembrar mesmo, assim, eu me lembro bem dessas suas palavras semana passada, então, às vezes é bom, né, já que a gente está falando disso, não deixar passar, porque é um assunto que realmente é atual, né? E aí é como eu coloquei de novo, né? Principalmente quando a gente fala sobre verdade. E aí, semana passada, o senhor me questionou, né? Como é que eu vou trabalhar isso frente a um mundo com tantas verdades, né? E aí essa é a dificuldade. Mas aí a gente mostra para eles que no meio de tantas verdades que mudam, Cristo é a verdade que não muda, que permanece fiel, que permanece firme em toda a sua hombridade, ou como é que queira chamar essa verdade. Uhum. Muito bem. Então, continuando aqui, uma primeira parte aí dessa reflexão, né? Há muita... Bom dia. Calma aí. Voltando aqui então, agora todos da sala estão me ouvindo, né? Há muita preocupação com a vida. E qual é o sentido desta preocupação com a vida? Ele traz aqui para nós algumas considerações. Qual é o objetivo desta vida a qual estamos tão apegados? E é só com esta vida que devemos nos preocupar? Vamos pensar um pouquinho essas perguntas aqui. Gostaria de ouvir de vocês quais são os posicionamentos para a gente dar continuidade à nossa reflexão. Desde semana passada e também falando nos cultos, né, com o pessoal aqui, batendo tanto na tecla da questão da confiança, né, olhando lá para os discípulos, olhando para o povo que afirmava, esse é o Messias, mas mesmo assim não depositavam a confiança 100% em Jesus. Quando a gente fala sobre vida, principalmente sobre uma vida terrena, eu às vezes paro para pensar exatamente onde está a confiança. Na verdade, semana passada, quando a gente começou a falar do tema, eu já comecei a pensar sobre ele, né? A minha confiança em cima da minha vida. Se eu olho para o apóstolo Paulo e lá em Filipenses concordo com ele que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque morrendo eu saio dessa terra que pena, que sofre, que chora,
que passa pelas adversidades, por que eu me preocupo, então, com esta vida se eu tenho uma vida melhor? E aí, entra o questionamento. Onde está a minha confiança na minha vida? Óbvio que eu devo zelar pela minha vida, zelar pela vida do meu próximo, os mandamentos estão aí para dizer isso. Mas, de fato, eu gostaria de trazer à tona a questão da confiança. Se eu olho para Filipenses e para Paulo e falo que a fala dele é comum aos nossos ouvidos e que ela deveria ser executada por nós, ou que pelo menos deveríamos acreditar naquilo, que é uma verdade imutável, por que então eu deposito tanta confiança de fato na minha vida? E aí a pergunta, né? Por que eu me preocupo tanto com a minha vida? Às vezes pode ser exatamente por questões materiais. Deus me colocou nessa terra, eu almejo algo. Almejo ser uma doutora, alguém de renome, almejo ser um bom teólogo, almejo que a minha empresa cresça e tenha um nome, almejo que eu seja respeitado. Então, procuro coisas que façam valer sentido à minha vida. Se eu estou aqui, estou por algum propósito. Eu quero ser um bom missionário, então eu quero prolongar os meus anos para ver meus filhos e meus netos, para poder acompanhar o batismo de alguém querido, para ver um amigo ter sucesso na vida. De fato, por que estamos tão apegados a essa vida se o morrer é lucro? A gente deveria, de fato, se preocupar com algo, com essa vida? Sim, Deus nos deu de presente essa vida. A gente se preocupa e vive ela da melhor forma possível. Seja com amigos, desfrutando de coisas maravilhosas, conhecendo pessoas novas, almejando uma carreira melhor. Então, acho que talvez partiria, eu, pelo menos, talvez fazendo um bom, ou não sei como, uma boa leitura dessas perguntas, eu me basearia nisso, numa resposta boa. Ô, Marlen, na verdade, teria mesmo que ser assim, né? A vida para cada um cuidar da sua, né? Essa seria a verdade, mas no mundo que nós vivemos tem muita gente que deixa de viver a vida dela para tentar viver a vida do próximo, né? Isso é outra coisa bem complicada. Era só isso que eu queria falar. Sim, Gostei muito da sua fala. Gosto mesmo de ouvir você. Tá aberto. Estou falando com ele ainda. Gostei muito. Dioguinho também está ali também bem entusiasmado aí com o estudo e com a sua fala. Não, a senhora tem razão, né? Mas aqui e é importante ter essa visão que a senhora tem. Eu acho que ela é necessária. Talvez o pastor fale sobre isso mais para frente, né? Porque entra como eu vou ousar dizer que entra como um pecado me intrometer na vida do outro, né? Quando eu faço, eu invado a privacidade do outro e não deixo que ele viva a vida dele conforme ele quer. Lógico que eu não, dizendo isso, eu não quero dizer que eu não devo alertá-lo para algo errado que ele faça na vida dele. Mas a vida é dele, não deixa de ser dele. Mas aqui eu acho que eu apelo mais para o aspecto meu, sou eu, né? Como eu estou usando a minha vida, qual a preocupação com a minha vida. Do que vale a minha vida, sabe? Esquecer do outro agora, olha para mim mesmo. Por que eu sou apegado na minha vida? Bom, eu sou apegado na minha vida porque eu quero ter filhos, eu quero me formar na faculdade, eu quero ser o primeiro neto da minha avó a formar na faculdade, dar um orgulho para minha família. Não que os outros não tenham nada, mas o sonho da família é que alguém seja formado. Então eu sigo o meu sonho, eu sigo algo legal. Então, eu gostaria que minha avó me visse formada, estivesse comigo na minha formatura. Eu gostaria que ela visse meus filhos. Eu gostaria que ela estivesse com os meus filhos no colo na hora do batismo. Então, sabe, é particular, assim. Acho que essas perguntas ela tem que voltar para nós particularmente.
talvez o pastor e eu, de fato, eu estou aqui, um ouvinte como vocês, eu não sei nada que o pastor vai falar, mas talvez lá na frente ele fale de fato dessa questão do o meu próximo ou de como eu interfiro na vida do meu próximo, sendo para bem ou para mal, né? Outros também podem se manifestar nessa questão inicial, tá ficando legal, tá muito, muito interessante. Qual é o sentido da preocupação com a vida, gente? Qual é o objetivo, né, dessa existência? Deixa eu trazer porque assim essa pergunta ela se torna relevante neste momento. Interessante assim, que esse estudo, quando alguém o preparou, não preparou exatamente para esse ano que nós estamos vivendo a pandemia, mas está muito, muito importante, esse tema é relevante para esse exato momento. Né? Porque há muitos jovens, e não apenas, né, idosos, mas jovens, e o Mailer trouxe no último domingo na sua pregação, né, o alto índice de jovens, né, de adolescentes, e até ele trouxe um dado estatístico das escolas nos Estados Unidos, e a gente olha para os Estados Unidos não como fonte, referência de ética e tudo mais, mas a gente olha para lá como um país desenvolvido, né? E ali ele relata que as escolas estão tomando a iniciativa de reabertura por causa da saúde mental das crianças e adolescentes, né? Porque lá adolescentes estão tirando a vida, jovens estão dando cabo da sua vida porque olham para frente ali quando aquela pergunta, né? Qual é o objetivo desta vida a qual eu estou apegado? Então assim, mas não estou apegado, porque não tem objetivo, eu não vejo nada à minha frente. E quando nós ouvimos isso de uma geração de 10 anos, de 15 anos, de 18 anos, isso é muito preocupante, estimados irmãos. Isso é muito preocupante. Tá? E depois vem a terceira questão, é só com esta vida que devemos nos preocupar? Existe vida além desta vida? Nesse ponto, em entendermos que existe vida, né? Ou existem, talvez, alguns vão dizer, existem vidas para além desta vida. Ou seja, o fim não é aqui, não é com o fechar do caixão que bate o the end, né? Existe uma continuidade, e é uma continuidade, nós cremos, eterna. Né? Só que as escolhas que fazemos aqui, elas determinam o porvir. Né? Então, já na última questão é só com esta vida que devemos nos preocupar? Não. Né? Devemos nos preocupar com a outra vida. Né? De que maneira ela é influenciada por esta vida aqui? As nossas escolhas, nosso caminho. Né? Isso tem muito, está diretamente assim, conectado. Tá? Qual é o objetivo desta vida a qual estamos tão apegados? Bom, primeiro esse ponto, né? Se nós estamos de fato apegados a essa vida, o Mailer já trouxe um texto que o apóstolo Paulo fala, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Só que, ultimamente, essa temática do apóstolo Paulo tem sido trazido à tona. O morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque parece, né, traz a tônica de que viver já não tem sentido, viver já não tem alegrias, viver já não tem perspectiva de crescimento, de desenvolvimento. Isso que o Mailer traz, né, querer ter filhos. Eu faço essa pergunta para outros jovens e falo assim, mas para que ter filho? No mundo com tanta desigualdade, no mundo com pandemias, no mundo com tanto egoísmo e violência, vou ter filhos? Né? Que perspectiva eu tenho? Não há espaço de emprego. Que futuro eu vou querer? Então, percebam, a noção de vida, de objetivo de vida, tem estado muito cinzenta.
Não apenas para os idosos que pensam, mas o que eu mais já vivi? Eu já tive filhos, já trabalhei, já estou aposentado, né? Não tem muita coisa mais pela frente. Mas e os jovens que não chegaram sequer à metade, digamos, do que a Bíblia fala, né? Dos 70 anos, o mínimo, né, que a Bíblia aponta lá como um ideal, ou uma média de existência terrena, o jovem chegou a 18, então ele chegou a um quarto disso, né? Chegou a um quarto dessa existência, e aí eles já falam, não há perspectiva. Então, o nosso estudo não é conclusivo, eu tenho claro para mim que ele não é conclusivo, mas é lançar luzes sobre essas questões que estão muito discutidas hoje, né? Acerca das nossas preocupações, né? Há sentido em preocupar-se com a vida, né? Eu acho que sim. Sim, há sentido em preocupar-se, né? Porque a gente sabe, se vive apenas uma vez. Não se vive outra vez, de novo aqui, né? Não dá para você refazer o que já foi feito. Não, só se vive uma vez, né? O objetivo da vida, isso é um tema muito importante. Tem um autor chamado Viktor Frankl, ele vai discutir isso até mesmo numa escola de psicologia, falando sobre isso. O sentido da vida, vai falar de uma outra área, mas entender que se você perde o sentido, o objetivo da sua caminhada, da sua existência, isso põe em risco toda a sua jornada, né? E nós entendemos, pode pôr em risco, inclusive, a sua jornada eterna, né? Então, eu gostaria de ver se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa nesse início para a gente avançar. Se não, então vamos avançar um pouquinho mais aqui no nosso texto. Versículo 6, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? O que vocês entendem por esse texto, aplicando o tema hoje de vida? Alguém gostaria de compartilhar aí a sua reflexão? Vou ajustar aqui a nossa tela. Pronto. O que é que Jesus está falando aqui desse sentido da vida? Deixa eu perguntar à nossa irmã Jéssica. O que o texto em relação à vida? Isso. Ai, tá sem som. Não, eu só cortei meu som aqui porque ele dá eco, né? Mas aí pode falar, é isso mesmo. Ah, sim. Não, é para dizer o que entende do texto com relação à vida? Isso. Eu não entendi a pergunta. Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Que ninguém vem ao Pai senão por mim. O que o grupo entende nesse texto no sentido assim, Cristo ser a vida? Existe vida fora de Cristo? De que modo essa declaração dele impacta vocês? Traz o entendimento a vocês. Ah, entendi. Não tem, porque não tem como ir ao céu sem a fé em Jesus. Eu estava até conversando com um amigo meu, a gente estava falando dos negócios de Calvino, essas coisas assim, porque ele é historiador, sabe? Aí, falando desse negócio de que eles falam que as pessoas são predestinadas ao céu. Aí eu não sei se isso tem muito a ver.
Isso para os calvinistas é muito, muito comum, né? Dizer que há uma predestinação em que nada que você... Se você é predestinado ao céu, não há nada que você faça que vá mudar esta tua condição, né? O teu destino, né? Deus Pois é, será mas misericordioso. Pois aí não, eles pode não falar. levam em conta o livre-arbítrio? Pois é, pois é. Não existe necessariamente livre-arbítrio, né? Na concepção deles não tem. Porque se você... exatamente porque há um determinismo, né? Na vontade de Deus, tanto aquele que está predestinado ao céu, segundo eles, não pode não ir para o céu, né? Não pode não ser salvo, quanto aquele Uhum. que não está destinado ao céu também não poderá ir ao céu, por mais que ele se esforce, não no sentido assim, então você está falando de obras. Não, não é obras. Por mais que essa pessoa caminhe por dentro da igreja, ele participe nos cultos, ele seja batizado, né, em algum momento ele até tome a Santa Ceia, no final ele vai decair, porque ele não é alguém predestinado para isso. Então é estranho. Gente, É muito estranho, mas a gente não adianta. Para nós luteranos, isso é inconcebível, é uma doutrina que não fecha com a nossa leitura pois bíblica. é, isso não faz sentido. Pois é. Agora você imagina, eu acompanhei alguém, um rapaz, que viveu isso assim como uma agonia. Por quê? O que esse rapaz chegou a comentar é que, apesar dele buscar uma vida devocional, fazer orações, né? Ele estava muito, muito aflito por esse chamado determinismo que eles ensinavam ou ensinaram a ele. Ele dizia: pastor, eu não sei se nem as minhas orações serão atendidas ou ouvidas por Deus, ou se vale a pena orar. Porque se eu não sou um eleito, né, Deus não está nem aí para mim, né? Minha oração não Essa tem doutrina deles função. é como se estivesse encaminhando as pessoas a se tornar ateístas. É muito sem sentido. É mais complexo, talvez, Jéssica, é mais complexo. Não daria para a gente ficar assim apenas falando sem ler de fato os textos. É importante que a gente leia os textos para entender. Não, eles vão dizer assim, não é algo sem sentido. Eles vão encontrar sentidos. Inclusive, os presbiterianos são são grandes estudiosos, e Calvino, que formou isso, era jurista na época, né? Era um teólogo Uhum. jurista lá em Genebra. Então, exatamente porque ele colocou a razão muito intensamente na articulação e na sistematização da teologia, que nós, luteranos, olhamos assim, eu acho que ele passou do ponto, né? Porque a Bíblia fala de uma Uhum. fala de uma eleição, fala sim, né? Paulo fala isso claramente, que Deus de antemão, ainda antes de nós conhecermos lá no céu, ele nos predestinou para a salvação em Cristo Jesus. Agora, ele predestinar para a salvação em Cristo Jesus não significa que a outra a parte da humanidade que rejeita o evangelho foi predestinada para a condenação. Aí já é você dar um passo além, né? E é o que acontece. Então esse jovem estava muito ansioso e preocupado porque ele se sentia assim: quando eu faço nos meus votos o desejo de ser comprometido com a verdade, com o evangelho, de não fazer besteira, de não ser corrupto, de ser obediente e fiel aos meus pais, fiel nos meus votos com Deus. E aí eu faço esse voto, eu estou bem. Na primeira semana eu até consegui cumprir, né? Estou satisfeito. Mas na segunda semana eu tropecei, né? Errei. E aí como é que fica isso? Né? Será que eu estou na graça ainda? Ou será que Deus está rindo de mim, me vendo me esforçar tanto para ser fiel e tropeçar? E ele fala assim: está vendo? Você não é um eleito. Então, era uma preocupação tão intensa que estava levando ele ao desespero. E aí eu me sentei de novo com ele, não foi em um ou dois encontros, nós tivemos uma longa conversa de vários encontros, em que ele acalmou o coração, porque ele enxergou
que de fato nós somos aceitos não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas em Cristo. Né? Por causa de Cristo que nós somos aceitos ao Pai. É um outro viés, assim, é um outro ponto de vista, né? Um outro lugar nessa caminhada. E aí vem o outro ponto, né, que o senhor entrou, que acham que pelas obras vão ser salvas, né? Eles não entendem que as obras da fé, não o contrário. No sentido de obras que vão conservá-lo na fé, né? As obras, digamos, elas dariam uma segurança de que você está na fé, né? Não é exatamente as obras que nos sustentam na fé, elas comunicam a fé que está no coração, né? Mas não, de A novo, fé elas vem não pelo vão, ouvir da não é, palavra. oi? A fé vem pelo ouvir da palavra. Isso, exatamente, e volta de novo aos pés de Cristo, tá? Ela volta aos pés de Cristo. Para nós Uhum. luteranos, o que sustenta a fé somente é Cristo Jesus. E outros grupos têm uma dificuldade de se abraçar, se agarrar exatamente nessa verdade bíblica, né? Verdade do nosso Salvador Jesus. Então, ela sempre aquele desejo de acrescentar alguma coisa a mais, né? Quando nós olhamos esse texto... Pastor, Pois não. tá dando microfone. Deixa eu te fazer uma dúvida que eu pedi licença, eu tinha que atender o telefone ali, mas agora, enquanto eu estava voltando, estava pensando. Quando Jesus, por exemplo, lá que ele fala que ele é a porta, né? Dá para fazer uma... Como é que fala, gente? Uma ligação entre os dois textos? Porque, por exemplo, fala, ele é a única porta, né? Quem entra através dele é que nós chegamos no reino dos céus, etc. E aqui, quando ele fala que ele é o único caminho, que ele é a verdade e a vida, é a mesma coisa dita de maneiras diferentes ou eu estou viajando muito, assim? Não, você não está viajando não, Mário. De novo, volta à centralidade em Cristo. Tá? Todos esses textos, por exemplo, daria para nós pegarmos uma série de estudos só sobre o eu sou de Jesus em João. Né? Dona Andréia, opa. Bem-vinda, Dona Andréia, bem-vinda ao nosso grupo nessa sala esta noite. Como nós estamos falando, Maia, então assim, daria para a gente fazer uma série, por exemplo, Jesus fala, eu sou a videira. Tá? Então, de novo, ele falando qual é a importância da videira com essa relação, com a relação de salvação. Né? Tá na parábola ali onde Jesus fala que ele é o tronco que traz vida, traz a seiva de vida para os galhos, né? Onde os ramos, sem essa conexão com o tronco, morrem, secam. Né? Quando ele fala que ele é a porta, ele é o acesso seguro, o caminho correto. Né? Aí ele fala, outros que passam por fora são ladrões. Né? Então, quem não passa pela porta não é pastor. Então, naquela parábola que ele fala, eu sou a porta, é claro que o pastor é aquele que passa pela porta com as ovelhas. Toma Cristo como acesso para dentro do aprisco. E o aprisco você pode trazer tranquilamente nessa parábola, essa alegoria de Jesus, como os céus. Tá? Fora de Cristo, não tem, aí você não tem acesso, né, a esse lugar. Aqui nesse texto dessa oração de Jesus, ele está afirmando agora 3 coisas dele. Então, que ele é a vida. Né? É o mesmo sentido, é o mesmo sentido. E João é quem traz essas declarações de Jesus como o eu sou. Certo? Certo, obrigado. Bom, aqui a colocação, Jesus está falando desta vida, né? De qual tipo de vida ele está falando nesse versículo, né? Bom, é claro, tá na leitura lá que fizermos, no contexto bíblico, ele está falando que ele é a vida, não uma satisfação da vida aqui, terrena, né? Tanto que
quando ele é preso por Pilatos, e no debate que ele tem com Pilatos, ele fala: o meu reino não é daqui, não é deste mundo. Tá? Bem como a vida que ele está falando, a vida na sua plenitude, não é a vida terrena. Não é desta vida terrena que Jesus está falando, não é a vida cheia de tristeza, sofrimento e angústia que ele se refere. Tá? A palavra, então, que Jesus fala e promete é aquela vida que vai além desta vida, dessa existência. Tá? Fala da eternidade, a vida no além, no céu. Tá? Então, quando ele fala de novo, eu sou a vida, são palavras diferentes que, na verdade, que por trás, né, para não fazer cacofonia aqui, são palavras diferentes, conceitos diferentes, que, na sua realidade, apontam para o mesmo fim. Tá? É uma preparação para a eternidade, é uma preparação aos discípulos para a sua ascensão, antes mesmo da sua morte. João 14, ele está pregando aos discípulos ali após, não sei se necessariamente ali poderia dizer isso, que João relata aqui nesse capítulo a conversa de Jesus com os discípulos lá no Getsemane, mas está dentro, numa leitura cronológica, porque João não se detém a esse aspecto, mas numa leitura cronológica, em João 13, Jesus está reunido com os discípulos na Quinta-feira Santa, né? E dali para frente já vem o relato da paixão de Cristo. Então, esses ensinos e a oração sacerdotal seriam os últimos ensinos de Cristo antes da sua paixão, da sua morte. Né? Então, ele está preparando, de fato, o coração dos seus discípulos para a sua ascensão, para o seu distanciamento. Né? E aqui é a preparação para a sua subida ao céu. Então, é claro a colocação dele. Mais algumas perguntas aqui que vêm para nós. Como é a vida de alguém que não crê em Jesus Cristo? Gostaria de ouvir de vocês, que vocês conheçam. Eu sempre falo assim, acho muito rico essa colocação, porque alguém que está fora do escritório pastoral ou fora desse contexto nosso de pastores, conhece muito mais da vida de outras pessoas do que talvez nós mesmos. Né? Pessoas que não são muito adeptas à igreja, quando vem um pastor de clerical ou vem um pastor chegando, até mesmo se afastam. Né? Muitos olham a igreja como uma fonte de acusação. Né? Então, não é sempre que vem procurar o pastor, mas vocês na vida comum ouvem, né? Conhecem. Como é a vida de alguém que não crê em Jesus Cristo? Vamos pensar o hoje, em meio à pandemia, como eu já trouxe anteriormente. Né? Como é a vida de alguém que não crê, que vocês conhecem? Não fiquem muito tempo em silêncio, senão eu já vou avançar. A proposta, então, do nosso estudo é essa aqui. Que a vida aqui no mundo sem Cristo é vazia, sem objetivo e sem esperança. Queria ver se vocês, né, vão concordar ou não. É assim porque a natureza corrompida do ser humano afastou-se da bondade amorosa de Deus e encheu-se de egoísmo e de orgulho. Mas Jesus veio ao mundo para reconciliar todos nós com Deus. Morreu na cruz, derramou o seu sangue por mim, por você, deu a vida para que nós tivéssemos perdão, paz e vida eterna. Com a sua ressurreição, Jesus nos dá a certeza de que há uma vida eterna para todo o que crê. Né? Quando aqui nosso texto está falando de que essa vida sem Cristo ela perde o objetivo, ela fica sem esperança,
num primeiro momento, eu tendo a não concordar. Porque se ela fosse de fato sem esperança, todos os que não fossem cristãos tirariam a vida, certo? Não teriam uma vida longa, não teriam satisfação na sua existência. Tá? A questão é, que aqui eu concordo com o nosso colega, que ele vai dizer assim, olha, o ser humano, por natureza, tá? Ao afastar-se de Deus, ele encheu-se de egoísmo e de orgulho. O Mailer trouxe no início do nosso estudo colocações de realização, né? Quando ele fala assim, eu quero ter filhos na família, há muitas famílias, eu sou um com ele, né? Na minha família, primeiro que chegou a um nível de ensino superior, né? Mas nesse sentido a gente, quando está passando, a gente fica feliz de poder ser o primeiro da família que está fazendo uma faculdade, que está podendo fazer uma pós-graduação, né? Olha, a gente fica feliz. Há nesse sentido uma satisfação quase egoísta, não estou fazendo juízo de valor, mas é aquela ideia assim, eu estou feliz, eu estou satisfeito, né? Eu estou preenchido. Então, há muito disso num conceito natural, ninguém julga isso. Fica feliz, que bom que vai ser feliz. Mas, e aí é onde eu toquei hoje, né, no início da nossa fala. Nesse momento de pandemia, em que muitas universidades não estão dando sequência, alunos não estão conseguindo levar à frente sua formação acadêmica, né? Muitos não estão conseguindo trabalho para manter a sua formação, o seu estudo. A Jéssica colocou agora há pouco, né, os incentivos de bolsas de pesquisa do governo federal nas escolas, universidades federais e públicas têm sido cortados, ou pelo menos direcionados para uma área muito específica. Né? Outras áreas têm recebido grande corte. Então, assim, não há, digamos, fatores que estimulem isso. Né? O que nós estamos fazendo, a leitura que nós estamos fazendo ultimamente é de uma grande desesperança na juventude. Não sei se pela pandemia, pelo tempo exagerado de isolamento, e isso eu gostaria de ouvir de vocês, o quanto que vocês têm percebido isso que nós estamos vendo na literatura. Tá? Faz sentido isso? Tá? Essa vida de alguém que não crê em Jesus Cristo, ela consegue se sustentar? Seria olhar apenas para esse tempo como um modo de manter o objetivo de viver, de existir, né? Nesse momento, seria suficiente? Né? Queria ouvir de vocês, dentro desse conceito de vida sem a fé em Jesus e a vida com a fé em Jesus. Ela vai chegar aqui no final, né, colocando que ele nos traz perdão, paz, vida eterna. E como que a gente pode encontrar de novo essa discussão com os nossos jovens, talvez? Jovens podem passar por essas crises, mesmo tendo a fé em Jesus? Pode, mas tem aonde se apegar. É diferente de uma pessoa que não tem a fé em Jesus, que ela não tem aonde se apegar, e aí ela acaba optando por soluções que na cabeça dela são mais fáceis, como aqui, por exemplo, agora na UFLA, na pandemia, teve vários casos de suicídio já na pós-graduação. Pois é. Tem sido muito, você está colocando aqui, realmente está sendo muito difundido, comunicado, se bem que os meios de comunicação não informam isso, até para desestimular. Não. Mas estão nas estatísticas, tem aumentado muito consideravelmente por conta disso, né? Tá mudo. Sim. Tá me ouvindo? Tá, né? Tô sim, agora sim. Estou dizendo que, então, nosso momento tem registrado muitos casos, de fato, de suicídio, né, por desesperança, especialmente entre jovens, né, que me chamou muito a atenção o relato do Mailer
no domingo, no seu sermão, de que uma criança de 9 anos teria tomado essa atitude por desesperança, né, devido ao isolamento. Então, torna relevante, né, o sentido da vida. Qual o objetivo da existência, o objetivo de viver? Né? De novo, esse tema ele se torna muito urgente e necessário para a nossa reflexão. Continuando. Será que neste mundo você pode ter uma vida com um novo sentido e novos objetivos? Será que nesse mundo podemos ressignificar o sentido da vida e os nossos objetivos, nossas metas? Pastor, boa noite. Eu acredito que o objetivo principal é Deus, né? A gente alcançar na presença do Senhor. Sim. A questão de ter um sentido da vida a partir da fé, né? Da sua religiosidade, né? Esse é um caminho muito forte. Nós precisamos, de novo, vamos ver na sequência que no final do estudo, ainda que talvez ele não traga, eu quero fazer essa reflexão de nós repensarmos, né, a escrita da nossa vida. Né? Se talvez os meus planos que eu tinha lá em 2019 não puderam ser concretizados em 2020, estão prejudicados agora em 2021, né? Não seria este a justificativa para desistir de viver, né? Mas redesenhar a vida, redesenhar os projetos. Né? Que novos objetivos você poderá ter que lhe trarão resultados duradouros, felizes e eternos? Né? Bom, aqui o nosso colega pastor ele fala assim: a vida que Cristo oferece pode ter tantos ou mais problemas temporais quanto sem ele. Isso nós já conversamos em outros estudos. Né? Essa é uma percepção luterana muito clara de reconhecer que por estar em Cristo, estar em Cristo não te isenta de problemas. Estar em Cristo não te livra do Covid. Estar em Cristo não te impede, por exemplo, ter desemprego, ter, por exemplo, uma crise existencial. Né? Sim. Até porque Jesus... Sim, fala. Ele falou que no mundo a gente vai passar por provação, né? Porque a gente crê que a gente não vai passar por dificuldade. Isso mesmo. Não é? Então, o que nós chamamos de vida sob a cruz é lembrar que por estarmos no mundo, e não porque necessariamente nós estamos fora da fé, né? Mas é por estarmos no mundo, nós enfrentamos aflições. E algumas dessas aflições são de modo especialmente importantes, porque elas não apenas afetam o nosso cotidiano, mas elas criam um embate com a nossa fé. Tá? Por exemplo, alguém que é um jovem cristão e, de repente, ele se vê angustiado, preso, não consegue emprego, e a vida está caminhando, e ele olha para trás e fala: nossa, e agora? Tô com 18 anos, 19 anos, sei lá, 20 anos, 21 anos, né? Estou dependendo do meu pai e da minha mãe, mas os dois estão passando dificuldades financeiras e eu agora estou com 21 anos dentro de casa e eu não estou produzindo. Né? Então, pode entrar numa crise existencial? Pode. Né? O momento é propício? Sim, muito propício.
O momento é muito propício. Tá? E às vezes, diante disso tudo, esse jovem ele está, digamos, isolado por razões diversas. Por exemplo, a Jéssica é uma jovem cristã luterana, mas está lá em Lavras. Está isolada, não tem igreja luterana em Lavras. Não tem juventude luterana em Lavras. Né? Pela graça do Senhor, ela tem, né, a mente boa, é apegada na fé, e ela se agarra com grupos, por exemplo, como nós, estamos aqui, Rio de Janeiro. Tá? Mas outros jovens talvez não se atentem tanto quanto ela, de se agarrar com alguém, não ficar isolado. E ao isolar-se, esse é um dos grandes gatilhos, né, que militam contra a fé. Você ficar isolado, você perder o contato com outras pessoas, você deixar de expor. Né? Quando a gente olha, falando um pouquinho antes, quando a gente pensa que a vida cristã é uma vida de vitórias, não, porque você é cristão, você não nasceu para ser derrotado, né? Que é um princípio errado. A Bíblia não fala isso, né? Não é uma teologia bíblica, é uma teologia do mundo que a gente vive. Né? Então, quando o jovem acaba tomando essa ideia, não, se eu estou me sentindo derrotado, é porque talvez eu não esteja levando a fé a sério. E por mais que eu me esforce, não estou me sentindo bem mesmo, não vou contar vitória, já só tenho derrota para contar, né? Que sentido tem viver? Para ficar acumulando derrota? Né? Ficar talvez aí acumulando despesa para minha família? Então são questionamentos muito sérios, irmãos, que a gente precisa se dar conta que eles estão presentes e se tornando mais latentes, assim, mais frequentes em nossas igrejas. Já temos tempo demais desse distanciamento. Não estou com isso forçando que haja uma aproximação, uma reabertura compulsória das igrejas, das uniões juvenis. Não. O que eu lembro, e nesse sentido faço o meu estímulo, é que haja modos criativos de nos reaproximarmos, de nos mantermos conectados. E entender ao longo da história que dias sombrios, cinzentos como esse que estamos enfrentando, nossos irmãos cristãos já enfrentaram. Em outros tempos, em outros países, sob outros governos. Né? E aprender que dias difíceis que tiveram, né? A fé esteve presente, o Espírito Santo esteve presente, assim como está hoje. E, segundo a palavra do próprio Cristo, não vai nos abandonar. Continuará presente até o fim. E aí volta o tema da importância da vida. Quando ele traz aqui, ó, a vida que Cristo oferece pode ter tantos ou mais problemas, sim, mas quando temos Cristo, a vida com o nosso Salvador, sabemos que temos paz com Deus e segurança, e nada nos faltará. Entender que Cristo é a vida significa, em outras palavras, que enquanto tiver Cristo presente, há esperança. Tá? Se Cristo é vida, então com Ele tem continuidade. É o que a Jéssica falou, de lembrar que a gente está com Ele, seguir em frente. No mundo passamos por aflições, sim. Mas ele fala, tenham coragem. Ergam a cabeça. Né? Sejam criativos, usem os dons que Deus dá. Para viver, para seguir em frente, né? Para se abraçar, para se conectar, para não ficar isolado. Continua. Eu sou a vida. E Jesus fala da vida nova, dessa nova vida na terra, né? E da vida na eternidade, que consiste na comunhão com o Pai, que é oferecida a toda pessoa gratuitamente, né? Firmados em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Ele nos oferece principalmente uma vida de plena comunhão com o Pai na eternidade. E é só por causa dessa certeza, né? Devemos então priorizar a vida que Cristo veio nos trazer. Por fim, mais um outro ponto aqui.
Morrer é um verbo que a maioria das pessoas gostaria que não existisse. E com razão, porque a morte é o oposto da vida e ela separa as pessoas dos seus entes queridos. Tá? Tem duas maneiras de enxergar esse estudo. Né? De novo, aqueles que olham estão muito apegados à vida, né? E aí vendo na possibilidade ou na morte o fim de tudo e um momento de desespero, ou um debate de desespero, e por isso você não conversa, como se ela não existisse. Aquilo que você não fala deixa de existir, não se torna parte da realidade, né? E isso Lutero já dizia, isso é um grande engodo, é um grande engano também. Né? Essa semana, acho que vocês todos acompanharam, tomaram ciência, o pastor Gerald Crick, pai do pastor Gilberto Crick, né? Faleceu na última terça-feira. E o pastor, nosso colega aqui, também particularmente meu compadre, ele recebeu a notícia e de imediato ele foi, né? Ele viajou para lá, se não me engano, não sei se na segunda-feira ainda, ou se foi na terça, agora não me recordo ao certo. Ele foi e antes de chegar lá no encontro, né, seu pai partiu, né, antes que ele pudesse chegar lá. E já na manhã seguinte, quem acompanha o pastor Gilberto pelas redes sociais, ele tem um bom dia que ele traz, né, sempre com um texto e uma reflexão de 2 minutos. Mas, ou seja, ali ele não estava, claramente, ele não estava usando maquiagens, ele estava falando do coração, ele abriu o coração. Uma palavra de segurança. Ele traz a morte para o discurso, ele traz a morte para a existência. Todo cristão pode e deve fazer isso. Por quê? Porque a morte não tem a última palavra. E se nós deixarmos de falar dela por temer, né, por temor da morte e achar que aquele tipo de ensino comum, né? Eu esqueci agora a palavra que se dá, mas aquele tipo de ensino comum, não posso falar porque isso vem, então vou ficar calado. Isso é um péssimo, né? Uma péssima estratégia. Nós podemos falar sim da morte porque a morte já foi vencida por Cristo. A morte não tem a última palavra. Cristo venceu a morte, ressuscitou, por isso ele é vida. Eu sou a vida, ele vai dizer plenamente, porque ele é a vida que perdura para além da morte. Né? E todo aquele que nele crê, ele mesmo afirma, né, tem a vida eterna. Ainda que enfrente o anjo da morte, ainda que enfrente, passe por esse momento crucial da existência humana, né, a vida continua. E aí vem o verdadeiro sentido da existência. Se Cristo não nos levou para junto de si no céu, há um propósito para a nossa permanência aqui. Continuando. O medo da morte pode ser vencido. Como? Meu fiel escudeiro. Tem como? Eu, particularmente, eu tenho muito medo da morte. É igual eu falo, daí nós voltamos à questão inicial, né? Quando a gente começou a debater o tema sobre a questão da confiança. Se eu quero olhar para Filipenses, quando Paulo fala aos Filipenses. Mas aí entra questões particulares, obviamente. O medo ele pode ser vencido? Para mim, não. É necessário ter medo de algumas coisas para não se colocar em perigo. E eu tenho medo da morte particularmente porque eu quero mostrar para minha família que, olha, nós todos chegamos num lugar legal. Eu estudei, agora sou chamado e ordenado, eu passei por um estágio bacana, eu conheci pessoas legais, eu conheci lugares diferentes, eu consigo dar um conforto, eu posso, de repente,
com o meu trabalho, obviamente, com o pastor, a gente não trabalha por dinheiro. E eu não faço isso exatamente. Eu não tô aqui pelo dinheiro. E eu acredito que o pastor também não. E dá para perceber, porque eu tô com ele basicamente direto, então eu vejo que o dele não é por dinheiro. Nenhum, na verdade, deveria ser por dinheiro. A gente trabalha por amor. Porque pelo salário e pela carga horária a gente não dá certo, né, pastor? O senhor sabe disso muito bem. São 7 dias na semana, 24 horas por dia. A gente não para. Nem na segunda. Se a precisar de alguma coisa, a gente precisa. Então, eu tenho medo da morte no sentido de não poder compartilhar das minhas alegrias com a minha família. Para mim é como nadar e morrer antes de chegar na praia, sabe? Antes de chegar ou morrer na beira da praia. Então, mas é isso. Lógico que eu tenho extrema confiança de que o meu lugarzinho no céu está reservado. Mas, falando numa perspectiva terrena, eu com certeza tenho medo da morte. Se ela tem como ser superada, aí eu acredito que sei lá, é não ter perspectivas aqui mais. É desacreditar de que você tenha algo a fazer nessa terra ainda. Desacreditar da morte é você correr longe disso tudo, e eu acho que não é o caso. Não sei. Tua fala tem, sim, bastante detalhes aqui que precisam ser tomados em conta. Sim, de fato, não é no sentido da irresponsabilidade, né, ou da negligência com a vida, de modo algum. Tá? Vida com propósito também toma parte no conhecimento, do entendimento e da aceitação de que nós somos mortais. Tá? De que a morte faz parte do curso da vida. Tá? E lidar bem com o nosso cotidiano, com a nossa existência. Tá? O medo da morte pode ser vencido? Eu tenho crido e estudado que sim, ele pode ser vencido. À medida em que nós podemos ou nos assentamos de fato no entendimento de que nada acontece com o cristão sem a presença e sem o consentimento do nosso Senhor. Então, até mesmo na enfermidade, ou até mesmo no morrer, ou seja, a nossa vida não está nas nossas mãos. O que você traz, de fato, Mayler, assim, é um pensamento muito comum, né, de que eu vou conquistar, de que eu quero mostrar, de que está nas minhas mãos, mas já dizia um filme muito bom assim, chamado Instinto, né, com aquele Cuba Jr. e o Gene Hackman. Eu acho que é o Gene Hackman mesmo. E aí que ele fala, né, a nossa vida ela é muito cheia de ilusões. Há uma série de ilusões, por exemplo, nesse filme, de um psiquiatra que estava estudando, acompanhando um antropólogo muito famoso, né, que tinha ficado mais de 5 anos no meio de um grupo de chimpanzés, de gorilas, e ele achava que ele ia ter o controle, que ele queria ganhar proeminência estudando o caso daquele homem, né? Aí ele falou assim, isso é uma ilusão, na verdade você não vai se realizar com isso, né? A nossa realização, ela se dá nas coisas pequenas. Pode ser que a minha história neste mundo, ela chegue aos 90, talvez ela não chegue, né? E ainda que ela não chegue lá, hoje, o que eu estou fazendo, se eu faço em Cristo, né? Isso é realização. Isso é realização. Perceba, se eu estabeleço metas e eu, por acaso, não consigo alcançá-las, eu vou viver constantemente na frustração. Porque há metas que eu ponho e se eu não alcançá-las, bom, não alcancei, vou ficar chateado, frustrado comigo mesmo, né? Mas permitir que eu alcance, que eu complete, que eu até supere essas metas, não está necessariamente em mim, mas naquele que me dá a vida. E que me sustenta em vida. E que mesmo diante da morte, ele continua me sustentando. Então, lidar, o medo da morte, de uma maneira geral, tem essa questão das coisas que nós estamos apegados e que nós queremos mostrar. Mostrar para quem? Mostrar em primeiro momento, como diz o texto aqui, mostrar para nós mesmos, né? Eu sou capaz, olha o que eu conquistei.
olha até onde eu cheguei, né? Queremos mostrar para os nossos entes queridos como se aquilo fosse de fato o que vai nos colocar em bom estado diante deles, assim, olha onde eu cheguei. Enquanto, na verdade, para os nossos entes queridos, por exemplo, se você perguntar hoje para o teu familiar, para a tua avó, para os teus entes queridos, né? Vó, qual é o orgulho que a senhora espera de mim? Eu espero que você continue nesse mesmo caminho. Ou seja, hoje você está me dando orgulho. Né? De um filho para o pai, nosso dia hoje. É a nossa caminhada hoje, já é uma caminhada de orgulho. Porque no lugar que nós estamos, estar apegados em Cristo e podermos dar testemunho da nossa fé, como eu estou falando, num mundo de tantas desesperanças, falta de perspectiva, já é um estado de sanidade mental, emocional e espiritual de grande valor. Tá? Então, o medo da morte pode ser vencido, sim. E eu li um livro muito interessante que ele começa a nos trazer uma reflexão. Diz assim, olha, a morte é como dormir. Todos nós, quando estamos com sono, e a gente quer assistir aquele filme da madrugada, né, você fica relutando com sono, ou você quer terminar aquele trabalho, né, aquela dissertação, você está relutando e o sono está vindo, você, não, tem que continuar, está relutando, né? De repente, quando o sono chega, de fato, você relaxa. Eu vou dormir. E você relaxa. Você não vê dormir. Você dorme. Né? E quando você desperta, se é uma noite de domingo para segunda, né, Maylia? Se é uma noite de domingo para segunda, ela é longa, né? É uma noite longa, né? Você dorme e muita coisa acontece enquanto você dorme. As coisas que estão acontecendo não estão ao seu controle, mas estão no controle do Criador, do mantenedor da vida. Né? E quando você desperta, o mundo está pronto para você. Já vou te abrir. O mundo está pronto de novo para você. Né? Se você acordou de manhã, tem pássaros cantando. Né? Se você já acordou de tarde, tem um monte de coisas que estão prontas para você. Né? Deus está cuidando de tudo. Então, esse livro chamado Livro da Morte Doce, ele fala disso, que o morrer e o processo de acompanhamento a pessoas em estágio já últimos de vida, tratam muito disso, de que a pessoa muitas vezes reluta porque ele está apegado nas coisas do mundo, ele está apegado nos projetos que ele ainda não executou, ele está apegado naquele sentido de querer apresentar bons frutos, um bom legado da sua vida para Deus, porque, né, diversas razões, mas na última hora ele fala assim, tudo que eu quero agora é poder descansar. E aí então ele relaxa, e aí ele se entrega e ele descansa. Né? É a morte. Então o que nós podemos fazer para tomar isso é trazer, enquanto com vida e com saúde, discutirmos essa realidade da nossa finitude. Busquemos fazer bem o que nós estamos fazendo hoje. Né? Planeja? Planeja. Trabalha? Trabalha, mas trabalha com metas menores, né? Mais curtas. E quando Deus te dá esse lugar, esse momento, se você é avô, se você já é bisavô, né? É um acúmulo de conquistas, de lutas que você teve. Ok. Né? Mas se eu não chegar lá, continuo feliz, porque Deus está me dando hoje. Né? Condições de pensar, de trabalhar, de existir, né? De poder falar dessa fé, de poder repensar a minha caminhada. Maylia? Particularmente, e aí... bom, eu não sei, de novo, eu repeti na terça-feira para você, né? Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que as pessoas vão entender do que eu estou falando. Mas tá bom. Assim, óbvio que a minha confiança, quando eu trouxe tudo que eu coloquei aqui à mesa, elas estão fixadas em Deus. Então eu sei, claro, que se acontecesse algo comigo hoje, todo mundo estaria feliz. Porque, olha, ele fez algo bom. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa, já contei para você, e ela falava, né, mas você é feliz com o que você trilhou até agora? Sou muito feliz. Você agradece? Oxi!
Se eu pudesse, eu passava o dia agradecendo. Mas se eu passar o dia agradecendo, eu esqueço das outras coisas. Só que a gente precisa tomar cuidado, pastor, com algumas coisas, e aí eu noto às vezes assim, né? Tudo que eu falei aqui são ambições pessoais, não excluindo Deus disso tudo. E a gente precisa ter uma ambição pessoal. Mas às vezes eu acho que as pessoas pintam Deus como um pai que está constantemente aqui, ó, segurando a mão do filho e que se soltar vai cair no chão, sabe? Por que a gente caminhe sozinho, que a gente trilhe o nosso caminho? A gente não se afasta dele e ele sempre está de olho em nós. Assim como nós não, né? Por exemplo, o senhor com filhos, quando eles começaram a caminhar, o senhor ficava de olho, para vocês não vão cair, bater a cabeça, etc e tal, né? Para não se machucar. Só que a gente tem que trilhar o caminho, a gente tem que ter, meu Deus, me ajuda, eu sei que eu não consigo sozinho, mas eu tenho essa ambição pessoal minha. Como eu vou chegar lá? O senhor me ajuda, mas eu vou conseguir. Então, sabe, é nesse sentido que eu trouxe as minhas falas. Uhum. Eu não excluo a participação de Deus, porque não tem como eu excluir a participação de Deus da minha vida. A gente precisa entender isso. Ela não é excluída, não tem como tirar a participação dele. Se dá certo, nós agradecemos. Se deu errado, agradecemos também, porque poderia ser algo ruim. Mas eu preciso ser ambicioso pessoalmente. Eu preciso largar a mão às vezes e falar, olha, eu vou sozinho, mas eu tô aqui, ó, olha para mim para não me machucar. Então acho que nesse sentido, sabe? E aí, de novo, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que as pessoas entendem. Muito bem. Outros têm colocações? O medo pode ser vencido, não pode ser vencido? Vocês, né, pensam, como vocês pensam sobre esse tema? Pastor, eu acho um pouco complicado a gente superar o medo da morte. Todo mundo tem medo de morrer. Pessoa que fala que não, eu acho que está mentindo, porque assim, é minha opinião, né? Porque assim, a gente tem medo do diálogo que a gente nunca passou. As coisas que a gente não conhece, né? Nunca passou, assim. Minha prova é passar por aquilo ali para a gente falar com propriedade, né? Então, eu acredito que as pessoas têm medo por isso, por não conhecer, né? Igual as pessoas falam assim, hoje a gente vê algumas igrejas de pessoas falando, não, agora eu posso morrer porque eu já estou salvo. Eu acho que a pessoa querer achar que é Deus, né? Para dizer assim, eu estou no céu, meu nome já está lá, eu já estou lá, né? Já está tudo certo lá, eu vou morar com Deus. Mas a pessoa não sabe, só Deus sabe que isso vai acontecer ou não. Acho que é muita soberba de uma pessoa virar e falar uma coisa dessa, em alguns aspectos, sabe? Então, eu acho que assim, a gente tem que rever muito a nossa vida, porque assim, a vida é como um sopro, né? Qualquer hora ela pode acabar. E a hora que acabar, a gente tem que fazer o possível para que quando chegar esse dia, a gente tenha a oportunidade, né? E tenha pelo menos, talvez uma quase certeza de que já está tudo certo para você morar com Deus. Porque ter certeza a gente nunca tem. Só Deus sabe, né? Vai ler nosso percurso até lá, né? Até lá. E é difícil, é complicado. Eu morro de medo da morte, não vou mentir. Mas então, tomando o tema que Jesus hoje traz, ele diz, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem tem Cristo, e como é que eu posso ter Cristo para mim? Né? Como é que eu posso ter Cristo comigo? Então, quem tem Cristo consigo, diz, Cristo está comigo. Né? Nós estamos falando assim, não é que eu não possa saber, sim, a Bíblia existe e está aí, e está nas nossas mãos, e nós temos que estudá-la exatamente para trazer essa certeza para todas as pessoas. Né? Pegando não apenas para os eleitos, como, né, foi colocado aqui pela Jéssica, né, que é uma teologia de lá, a nossa teologia assim, não. Como eu não sei quem necessariamente é eleito, eu só sei que ele é eleito porque ele crê em Cristo. Então, beleza, ele é eleito. Essa segurança para
a vida eterna, essa segurança diante até mesmo do morrer, né, eu posso compartilhar. E é por isso que nós estamos como igreja no mundo, para deixar a certeza de que há vida, mesmo diante da realidade da morte. Tá? E que essa vida ela não se mantém por coisas que nós conquistamos, que nós, digamos, nessa linha do tempo, a nossa taxa de ambições, de conquistas que nós alcançamos. Não é por isso, né? Lembramos, vou pegar só esse exemplo aqui, o rico e Lázaro, aquela história que Jesus narra. Né? O rico, no seu estado de satisfação, de plenitude, deleitava, né, dos seus prazeres, das suas conquistas, né? E ele morreu, foi sepultado com todas as pompas que o seu dinheiro permitiu. Do outro lado, nós temos Lázaro, um mendigo que não tinha alimento, que ficava à porta desse homem, né? E diz o texto bíblico que os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Então, digamos, alguém que em sua lista de ambições não tinha talvez muita coisa ou nada, para ser bem exato, para apresentar de conquistas, de ganhos. Né? Contudo, diz ali o texto que o Lázaro, né, que já dá muito a entender ali, por exemplo, o nome do rico ninguém sabe. Né? Há um comentário que fala assim, o nome do rico não sabe por quê? Porque o seu nome não estava no livro da vida. Isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Né? Quem tem o seu nome no livro da vida? Essa é a mensagem que nós precisamos trazer para todos. E Cristo fala, eu sou a vida. Quem tem a mim como seu Salvador, esse não precisa temer a morte. Porque a morte foi vencida. A vida permanece, a vida perdura, é Cristo. Quem tem Cristo, não importa então se eu estou nas conquistas de Davi, ou se eu estou no lugar de Lázaro, em que eu talvez não tenha nada de méritos para apresentar diante do mundo, mas diante de Deus, quem apresenta os meus méritos? É Cristo. Qual é o mérito que ele apresenta? Eis o meu sangue que derramei sobre a vida desse indivíduo, dessa pessoa. Né? Ele é meu. Eu o regenerei pela água e o batismo. O lavei com o meu sangue. Né? Ele agora está diante de ti, Pai, pois passou por mim e eu que sou o caminho. Ele se apegou na verdade. Ele deixou as ilusões do mundo, ele se apegou com a verdade. Sou eu. Deixou de se debater com a morte, ele se agarrou com a vida. E sou eu. Então é essa questão importante e necessária que nós podemos falar. Né? O medo da morte pode ser vencido como? Em Cristo. Né? O que ele traz aqui? Pela fé na ressurreição de Jesus. Cristo ressuscitou, portanto a morte não tem a última palavra. Eu posso ter o medo de enfrentar, e é totalmente válida essa colocação da Viviane, de que nós, de fato, tememos o que não conhecemos. E seria demagogia, né, assim, da minha parte, dizer assim, não, beleza, estou abraçando, tranquilo, pode chegar. É lógico que, assim como o Mário, eu também tenho projetos. Né? E aí a gente pode pensar, aquele que, enquanto está solteiro, ele tem os apegos porque ele projeta para frente, né? Poxa, não estou deixando filhos, não estou deixando um legado, ainda não escrevi um livro, ainda não plantei uma árvore, né? Aquela tríade das coisas do seu legado. Mas depois que a gente casa, tem filhos, aí você fala assim, não, eu não posso morrer porque meus filhos são criança, porque meus filhos não têm um quinhão aonde se agarrar, né? Eu ainda não produzi um livro, eu ainda não plantei árvores, né? E coisas assim. A gente vai se apegando a justificativas, ok? Né? O fato é que se nós, por causa, digamos, dessas justificativas, deixarmos de pensar ou de conversarmos sobre o morrer, por ainda deduzirmos que não estamos preparados. Nós precisamos estar preparados por causa do que Cristo já fez.
eu não estou preparado é você não ter clareza de que o que Cristo fez, morreu e ressuscitou, é válido para ti. É porque, para além disso, em outras palavras, você está tentando se justificar de outras maneiras. Que outras coisas eu quero apresentar diante de Deus, para que na hora que ele bater o martelo para mim, eu possa dizer, agora sim estou tranquilo. Né? Eu creio em Cristo, mas além de Cristo eu fiz isso, isso, isso. Além de Cristo eu conquistei isso, isso, isso. Nós não temos, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Nós não temos a chave ou a senha para saber quando é a nossa hora. E quando ele nos chamar, não dá tempo de a gente pensar, calma, mais 5 minutinhos que eu tenho que me preparar? Não, não tem. Então eu tenho que estar seguro de que o meu preparo é agora. É agora, e não é demagogia. E também não é um se apaixonar pela morte. Venha a morte, venha, porque esse mundo cheio de sofrimento, de tristeza, esse mundo cheio de dificuldade, de pandemia, de islâmicos tentando dominar do lado de lá, e teorias da conspiração social, né? Esse mundo não tem nada que esperar. Espera aí. O dia e a hora está determinado por Cristo e não por mim. Não, de fato, ficar nessa coisa de se apaixonar-se pela morte, aí é uma questão até de acompanhamento médico, né? De acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Que é muito do pensamento do depressivo. Né? Não estou chamando disso de você ficar como Paulo lá. Se olhamos para Paulo viver, né? O morrer é lucro, sem Cristo é doença, né? É depressão, né? Ideação suicida. Paulo fala isso, mas ele de modo nenhum ele deixa de olhar pelos cristãos lá da cidade dos Filipenses, para assim, mas por causa de vocês, é pelo que ainda tem por vir ainda, que eu sei que Deus não me levou, mas a hora que ele me chamar, que ele entender que a minha missão está completa, ele vai me chamar, né? E eu vou tranquilo, porque ele sabe a hora, né? Mas Paulo de modo nenhum está olhando a morte como uma coisa aterrorizante para ele, e nem olha para ela como uma contemplação de uma grande realização da vida. Não, ele olha para Cristo. Né? Ele tem essa clareza em Cristo. Cristo é a vida. Jéssica? Pastor, eu penso assim, como nós, como seres humanos, nós somos falhos, né? Erramos bastante, não vamos dizer que a gente não erra, a gente acha que a gente nunca está preparado o suficiente para essa hora na nossa vida, né? Então, a gente, é como o senhor falou, a gente sempre arruma uma desculpa. Não, eu já tenho filho, mas agora eu quero plantar uma árvore, quero escrever um livro, quero, sabe? A gente começa a arrumar outras coisas para acrescentar na nossa vida que a gente ainda não fez para justificar que não está na hora ainda de partir. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terá problemas que causam a dor, é nesses momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. E nesses momentos de vida assim, podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é
Senhor, que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca temendo a verdade falai, que Deus ama a todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confie em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está.